Olá, bem-vindos ao canal de estudos de redação para Enem, vestibular, concursos públicos e processos seletivos. Aula 5, Coesão Textual, parte 1. A palavra texto origina-se etimologicamente da palavra latina tecido. Desse modo, o texto pode ser concebido como um material linguístico que, assim como um tecido de palavras, possui unidade. Essa unidade dá-se por meio da conectividade, quer dizer, das palavras unidas umas às outras e ao contexto a que se refere. Esse encadeamento estabelece as relações de sentido existentes no interior de um texto. Isso significa que a interpretação de um elemento de um texto depende da interpretação de outro elemento, ou de outros elementos. Mecanismos de coesão estabelecem as relações de sentido entre as partes do texto. Esse fenômeno é, em grande parte, responsável pela textualidade, ou seja, por aquilo que garante que o material linguístico possa ser denominado texto, e não um conjunto desconexo de palavras. Acompanhe a leitura do texto Minhas Férias. Eu fui à casa da vovó nas férias. Vovó é muito legal e mora em uma casa grande no interior. A casa da vovó tem um quintal grande e no quintal da casa da vovó eu posso brincar bastante. Eu posso fazer coisas na casa da vovó que não posso fazer em minha casa. Mamãe é mais brava do que vovó. E coisas que eu faço na casa da vovó são coisas que a mamãe me castiga se eu fizer em casa. As coisas que eu faço na casa da vovó são coisas legais. Eu fico brincando de pés no chão, eu posso correr pelo quintal e depois eu posso entrar na casa da vovó sem limpar os pés. Eu posso dormir até bem tarde e eu posso assistir à televisão quanto tempo eu quiser e comer muitos doces e tomar refrigerantes o dia todo. Será que é por isso que chamam vovó de mamãe com açúcar? Imediatamente é possível reconhecermos a conexão entre as ideias. É possível compreender perfeitamente a articulação entre os fatos narrados, a progressão das ideias neste texto. Trata-se, portanto, de um texto. Ocorre que um leitor competente percebe certa peculiaridade e até se incomoda principalmente com a quantidade de repetições de palavras e expressões que poderiam ser substituídas ou suprimidas. Imaginamos que se trata de uma criança, não só pelo tema, pelo universo infantil que se manifesta da imagem da vovó e nas coisas que interessam a criança, mas principalmente pela falta de repertório lexical do sujeito que escreve, o que caracteriza o texto como sendo de um aprendiz. Ainda que tenha sido escrito por alguém mais velho, a imagem que se cria do sujeito é a de uma pessoa na faixa dos 6 aos 8 anos. O texto Minhas Férias não é um amontoado de palavras, apresenta textualidade, mas não utiliza mecanismos de coesão alternativos. Serve-se basicamente de repetições para retomar o que foi dito e manter a unidade temática. Quer dizer, não substitui palavras ou termos por outras palavras ou termos, mas por eles mesmos. Portanto, não utiliza mecanismos de substituição. Também não apresenta muitos termos que garantam a progressão adequada. Em vez disso, serve-se basicamente do ponto final e, em seguida, da retomada dos sujeitos das orações para continuar a narração. Não há muitas conjunções que conectem as orações. Portanto, o texto também não utiliza mecanismos de progressão variável. Não se utiliza os procedimentos apontados no texto Minhas Férias em um texto maduro, exceto literariamente, quando se quer construir no leitor a ilusão de que quem está escrevendo é um sujeito que ainda não domina todos os fenômenos linguísticos relativos ao uso de mecanismos de coesão, quer os mecanismos por substituição, quer os por progressão. Nesta aula, mais especificamente, vamos estudar os mecanismos por substituição,
Nas aulas seguintes, estudaremos os mecanismos de coesão por progressão. Você deve ter percebido, então, que para a manutenção da textualidade é necessário utilizar mecanismos de coesão adequados, embora um texto possa apresentar textualidade sem esse procedimento. O fato é que um texto que consegue manter uma microestrutura adequada é menos cansativo para o leitor, torna-se mais claro e revela que o produtor é um escritor competente, apresenta um bom domínio da língua escrita. Isso quer dizer que cuidar dos processos coesivos de seus textos é condição necessária para que você seja bem avaliado em qualquer situação em que for convidado a produzi-los. Por isso, vamos estudar agora alguns mecanismos por substituição, sem deixar de lado os mecanismos por progressão. Veja pelo exemplo a seguir como um texto é em grande parte um conjunto de informações repetidas que se conectam tanto por essas repetições quanto pelas progressões. A tragédia que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, o rompimento de uma barragem que continha rejeitos de minérios, deixou muitas pessoas desabrigadas. O poder público precisa agir com firmeza para punir os responsáveis e também para obrigá-los a reparar os danos, pelo menos os materiais, causados aos inocentes que tiveram suas casas invadidas e destruídas pela lama. Além disso, é dever das autoridades prevenir futuros acontecimentos como este. Pela leitura, percebe-se que a tragédia que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, é recuperada pelo termo o rompimento de uma barragem que continha rejeitos de minérios e pelo pronome este. Pessoas desabrigadas é um termo recuperado por inocentes que tiveram suas casas invadidas e destruídas pela lama. O poder público é recuperado pelo termo autoridades. Os responsáveis é um termo recuperado pelo pronome los, em obrigá-los. O termo os danos é recuperado pelo adjetivo materiais. Perceba ainda que há duas lacunas no texto preenchidas por reticências. A primeira delas é a que está depois dos termos responsáveis, em que o leitor é capaz de preencher com o termo pela tragédia. E a segunda é a que precede o adjetivo materiais, que o leitor é capaz de preencher pelo termo danos. Observe que seria desnecessária a repetição das palavras que podem ser facilmente subentendidas pelos leitores, o que autoriza o escritor a usar a elipse, ou seja, supressão de um termo que pode ser facilmente subentendido. Por aí se percebe que, num texto, até as lacunas podem servir como mecanismos de conexão entre as ideias. Todos esses são mecanismos de coesão por substituição. Também você pode acompanhar no texto termos em vermelho, que são os mecanismos de progressão, para que dá a ideia de finalidade e também para que dá tanto a ideia de adição quanto de inclusão e de finalidade, respectivamente. Além disso, que dá a ideia do acréscimo de outra informação relevante àquela que foi dada. Estes são mecanismos de coesão por progressão. Vamos estudar agora algumas formas de utilizar mecanismos de coesão por substituição e as propriedades desses tipos de mecanismos. O uso de advérbios e pronomes. O suspeito prestou o depoimento na delegacia. Na delegacia, o suspeito disse que nunca vira a vítima. O suspeito prestou depoimento na delegacia. Lá, ele disse que nunca vira a vítima. Veja que o advérbio lá substitui o adjunto adverbial de lugar na delegacia. E o pronome ele substitui o sujeito, o suspeito. Evite, em textos técnicos, iniciar períodos ou parágrafos com o pronome caso o nome não tenha sido declarado de modo explícito em períodos ou parágrafos anteriores. Se o pronome substitui o nome, ele deve ser usado, geralmente, depois que o nome foi explicitado. Outros mecanismos interessantes são os sinônimos, os hiperônimos ou as perífrases. Sinônimos são palavras diferentes que conservam o mesmo sentido ou um sentido semelhante ao daquela que substitui.
Hiperônimos são espécies de sinônimos superordenados, quer dizer, termos que abrigam vários termos sob sua designação. Animal pode referir a gato, cachorro, homem, entre outros elementos. Portanto, animal é um hiperônimo desses outros elementos. Enquanto a perífrase é a expressão que diz, utilizando várias palavras, aquilo que poderia ser dito com apenas uma. No exemplo dado, utilizamos suspeito como sinônimo de acusado. Neste contexto, móvel como hiperônimo e o país do futebol como perífrase de Brasil. Repare, neste caso, a expressão perifrástica utilizada também serve para a emissão de juízo de valor. Em um texto que diz Hitler promoveu um dos maiores genocídios da história, o exterminador do passado felizmente perdeu a guerra, a perífrase O Exterminador do Passado faz uma referência ao filme Exterminador do Futuro e indicia o juízo de valor negativo a respeito do ex-líder alemão e a ação dele. Também constitui mecanismos de coesão por substituição, expressões de síntese, repetição, pontuação. Veja o exemplo a seguir. O suspeito informou que quando entrou no apartamento, a mesa, sofás, cadeiras, tudo estava de pernas para o ar. Sentiu-se desolado, sentiu-se apavorado, sentiu-se perdido porque não fazia ideia do que acontecera há pouco ali. Tudo é um pronome que recupera os termos mesa, sofá e cadeira. A repetição do verbo sentiu provoca um aumento da intensidade da expressão, hiperboliza a ação do sujeito. Veja ainda que o uso do sinal de pontuação, os dois pontos, substitui um termo conclusivo como enfim. Em determinados casos, esse sinal de pontuação, os dois pontos, pode substituir uma explicativa, como em cheguei atrasado, dois pontos, o trânsito estava congestionado. Poderíamos utilizar cheguei atrasado, vírgula, pois o trânsito estava congestionado. Outros mecanismos de substituição podem ser a elipse e a nominalização. O suspeito prestou depoimento na delegacia. Na delegacia, o suspeito disse que não ferira a vítima. Quem ferir a vítima fora outra pessoa. Suspeito prestou depoimento na delegacia. Lá disse que não ferira a vítima. O ferimento fora obra de outra pessoa. A elipse é a supressão de um elemento que pode ser facilmente subentendido pelo leitor, como já dissemos, e que não causa ambiguidade ao texto. No exemplo dado, foi utilizada a elipse para substituir o suspeito, mas não foi utilizado para substituir o advérbio lá. Se assim fosse, não ficaria claro que o suspeito disse na delegacia e não em outro lugar aquilo que ele disse. No exemplo, o verbo ferira é substituído pelo substantivo o ferimento. Portanto, é o verbo substituído pelo nome, a nominalização, como em outros exemplos. Comer faz bem, a comida nos dá energia, ou estudar é necessário, o estudo dá segurança para realizar os exames. A metonímia também é um bom elemento de coesão por substituição, como no exemplo dado. A Presidência da República afirmou que não irá diminuir os investimentos em 2016. Dessa forma, o Palácio do Planalto procura afastar o fantasma da recessão. Palácio do Planalto é uma parte da Presidência da República, mas não o todo do elemento que substitui. Os mecanismos de coesão são muito usados para exprimir juízos de valor. Já vimos que a perífrase pode fazer isso, mas também pseudos sinônimos desempenham esse papel. Veja no exemplo. O suspeito prestou depoimento na delegacia. Na delegacia, o suspeito disse que nunca vira a vítima. O suspeito prestou depoimento na delegacia. Lá, o bandido disse que nunca vira a vítima. No mecanismo utilizado, o termo bandido não só substitui o suspeito, mas também condena o sujeito.
Desse modo, o enunciador produz uma espécie de orientação argumentativa por meio da qual, sem utilizar os adjetivos ou fazer diretamente aquilo que pretende, apresenta ao enunciatário sua opinião a respeito do objeto do discurso. Além disso, você pode substituir orações ou períodos inteiros por expressões como fazer isso, providenciar isso, entre outras, como no exemplo dado. A presidente afirmou que o Brasil irá crescer em 2016, mesmo com a crise. Ela ordenou aos ministros que encontrem meios para fazer isso. A expressão fazer isso substitui: o Brasil irá crescer em 2016, mesmo com a crise. Para finalizar, vamos estudar dois exemplos de um mesmo texto utilizando diferentes estratégias coesivas. A mulher ficava a cada minuto mais impaciente, a mulher estava cansada, pois a mulher há horas esperava em pé para ser atendida. Todos os bancos da sala de espera estavam ocupados. Todos os bancos que vagavam eram imediatamente preenchidos por pessoas que estavam há horas esperando em pé para serem atendidas como a mulher estava. Os bancos eram escassos, por isso os bancos eram muito disputados pelas pessoas que estavam há horas esperando em pé para serem atendidas como a mulher estava. No exemplo 2, temos: a mulher ficava cada minuto mais impaciente. Ela estava cansada, pois há horas esperava em pé para ser atendida. Todos os bancos da sala de espera estavam ocupados. Aqueles que vagavam eram imediatamente preenchidos por pessoas na mesma situação que ela. Os assentos eram escassos e muito disputados por todos. No primeiro caso, temos um texto mais literário, em que o uso de mecanismos pouco variados e repetidos produz o efeito de sentido que sugere o desânimo e o cansaço da mulher que aguardava para ser atendida. No segundo caso, a informação é mais objetiva, menos rica no que diz respeito às sensações de cansaço e desânimo que transmitem para o leitor. Trata-se de uma construção mais conveniente para um texto técnico. Acompanhe as próximas aulas. Um abraço e até lá!